70. Não sei se eu falei certo, perdão, gente. É 73. Isso, Salmos 73, que vai ser os Salmos do Asaf. Isso, 70. Bom, vou começar a ler, né? Eu vou aproximar aqui a Bíblia por conta da minha visão, tá bom? Bom, Salmo 73 começa assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firmeza está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles são inchados de gordura. Superabundaram as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas do corpo cheio se lhes espremem. Dizem, como Deus sabe? Dizem, como sabe Deus? Ou, há reconhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, é que em vão tenham purificado meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi, o fim deles. Certamente, tu pusestes em lugares escorregadios, tu os lançastes em destruição, como cai na desolação. Quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda. Assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o teu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia, era como um animal perante a ti. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me segurastes pela mão direita. Guia-me com os teus conselhos e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no senão a ti, e na terra não há quem eu desejes além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruídos todos aqueles que apostataram e se desviaram de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém, irmãos? Pode se assentar. O texto é um pouco grande, né? Bom, eu quero primeiro explicar o porquê que eu escolhi esse versículo, né? Eu não sei se os senhores prestaram atenção ou deu para entender a minha tradução, né? Porque às vezes tem umas linguagens meio diferentes, né? Não vou dizer arcaica, mas não é uma linguagem assim do nosso cotidiano. Mas nesses salmos aqui em específico, o salmista Asaf, ele estava escrevendo angustiado. Pelo quê? Porque ele estava observando que os ímpios, que eram aqueles homens imorais, que não acreditavam em Deus, e muitas das vezes até ficava barganhando ou caçoando de Deus, eles estavam prosperando. Enquanto ele, que era um escolhido de Deus, alguém cujo Deus o escolheu, né? O elegeu, não estava prosperando.
na vida dele. Então as coisas na vida dele estavam dando errado. E quando ele olhava para os inimigos de Deus, aquele povo estava festejando, eram prósperos, eram líderes poderosos. Então isso acabou abalando a fé dele. Por isso que ele escreveu esse texto. Todavia, você vai perceber que, acho que até mais ou menos o versículo 15, ele vai falar sobre essa angústia e vai falar sobre esses opressores. Só que a partir do versículo 16, ele vai falar o motivo pelo qual Deus faz isso. Tanto é que ele vai falar que, ainda que esses caras estejam aqui na terra e tenham, vamos dizer assim, uma vida proveitosa, né? Mesmo fazendo coisas erradas, coisas imorais, eles vão ter um juízo de Deus. Então, é isso que acabou retornando a fé dele. Mas, óbvio, que eu vou tentar explicar esse texto aqui por completo. Mas, olha, já de introdução, eu queria pegar esse texto e fazer uma alusão aqui com o Brasil. Eu vou falar de alguns casos aqui que acontecem no Brasil de injustiças. Vou dar um exemplo. Tem um caso de uma criança que eu acho que o nome dele é Henri Borel. Não sei se eu pronunciei certo. O que acontece? Era uma criança em que a mãe dele... na verdade, ele foi morto brutalmente, espancado pelo padrasto. E a mãe sabia disso. E o que acontece? O padrasto foi condenado, se não me engano, não sei se foi há 40 anos, foi alguma coisa assim. Só 43? Aí, ó, 43 anos. Só que o que acontece? A mãe, ela, pelo júri, ela foi condenada, porque foi, se não me engano, acho que omissão. Só que o que acontece? Veio uma juíza e absorveu o caso dela, porque ela era mulher, ou seja, ela foi absorvida. E olha uma coisa interessante. Quando esse garoto foi morto, quando eles foram lá na delegacia, ela estava tirando um selfie. Agora imagina, vamos supor aí você, coloca no lugar dessa mãe, você perdeu o seu filho. Você ia ficar tirando um selfie assim, ó? Fazendo biquinho, essas coisas? Provavelmente não, né? Depois que eles enterraram o filho, né? Ela foi para um spa, um salão de beleza, se cuidar. Você iria fazer isso? Ou seja, isso é um retrato de uma pessoa que não tem, como posso falar, não se arrependeu do que fez. Mas mesmo assim ela foi absolvida. Hoje ela está em liberdade. Outro caso também, bem emblemático inclusive, que é bem famoso, eu não sei se eu falo o nome dela certo, tá bom? Perdão. É Suzanne von Rustoff. Todo mundo sabe o caso, né? Que ela, se me engano, juntamente com um namorado dela, mas o irmão do namorado, pegaram, não sei se foi um machado ou uma marreta, e assassinaram os pais dela nesse caso. E o que acontece? Hoje, ela livre, né? Responde, acho que é liberdade condicional, mas ela não está mais presa. E ela tem até série na Netflix, enaltecendo o que ela fez. Ou seja, outro exemplo também é referente ao nosso próprio sistema penitenciário, né? Se, porventura, um traficante ele for preso portando um fuzil, ele pode pegar de 5 anos a 20 anos de cadeia. É muita coisa. Só que a maioria só pega 5 anos. E nesses 5 anos que ele fica lá dentro, se ele se comportar, ele sai mais cedo. Coisa de, no máximo, estourando 1 ano ou até mesmo 8 meses. Ele pode voltar novamente e continuar praticando o crime dele. E ainda, quando ele estiver lá, não só esse, mas qualquer penitenciário, eles recebem um auxílio, que é o auxílio reclusão. O que é isso? O cara não trabalha, mas mesmo assim o governo, o Estado, dá uma quantia para ele, é uma quantia até boa. Não vou dizer boa, mas, poxa, para alguém que não está trabalhando, receber um salário mínimo é muita coisa. Tem gente que sai daqui de madrugada, pega um ônibus 4 da manhã, tem risco de ser assaltado, pega um engarrafamento indo e voltando para receber esse valor, e o cara matou, estuprou, matou uma pessoa, cometeu latrocínio, vai preso e ainda tem direito a R$ 1.500 sem fazer nada. Vocês estão mais ou menos entendendo o momento ao qual eu quero chegar, né? Essa mesma angústia que muitas das vezes vocês veem alguns brasileiros, principalmente quem fala sobre política, referente ao povo da direita, eles falam sobre isso, essa angústia que eles sentem. Essa, como posso falar, essa opressão, né, que a gente vê, os maus, tanto no nosso país, até mesmo no mundo, que eles reinam. E, em teoria, pelo menos aos nossos olhos, a gente não vê Deus julgando eles. Também, olha, até mesmo na Bíblia também, ó, tem se você for ver o caso de Paulo, ele foi decapitado, porém, um dos oficiais que mandou decapitar ele, que foi Nero, ele continuou vivendo a sua vida, tomando vinho, comendo do bem e do melhor, no seu palácio. Enquanto Paulo falava a verdade, falava a anunciação de Jesus Cristo, ele foi perseguido,
morto, humilhado e decapitado. Outro também, o próprio Jesus. O que o povo falou quando Jesus estava na cruz? Ele escolheu quem? Jesus, que era a verdade, ou preferiram libertar um ladrão? Eles preferiram Jesus do que libertar um ladrão. Outro caso que eu lembrei aqui também, eu acho que aconteceu essa semana. Pelo menos eu fiquei sabendo essa semana, né? Foi de uma professora, eu vi um vídeo dela na internet, não lembro se foi no YouTube ou no Instagram, que ela estava chorando, relatando que, acho que quando ela entrou na sala, não sei se tinha um copo de água, era uma garrafa de água, e os alunos estavam começando a rir. Aí ela não entendeu, né? Aí tinha assim uma meia dúzia que falava assim para ela, não toma essa água, tia, se fosse você não tomava isso, enquanto o pessoal estava rindo esperando ela tomar. Quando ela foi ver o que tinha um caco de vidro. Ou seja, imagina o quão esqueci a palavra, mas o quão ruim uma criança deve ser para colocar um caco de vidro num copo de uma professora. Aí, por conta disso, se você for assistir o vídeo dela, ela fica chorando. E provavelmente essa criança que fez isso não vai ser julgada. Até porque realmente bandido, que é aqui no nosso país, que merece ser julgado e tem que ser julgado, não é julgado, quem dirá uma criança que colocou um caco de vidro no copo de uma pessoa. Então, é exatamente essa angústia que o nosso salmista Asaf, ele está mencionando. Beleza? Agora, partindo disso, eu vou entrar aqui no texto. Eu vou começar lendo do versículo 1 ao 3, que vai falar sobre o salmista Asaf, que ele invejou a prosperidade dos maus. Aí eu vou ler novamente. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aqui ele está falando sobre o povo, tá bom? Sobre Israel, que era o povo de Deus. Só que a partir do capítulo 2, o versículo 2, ele vai falar sobre isso. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Olha uma coisa interessante. No versículo 1, ele estava falando, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Ele fala isso no versículo 1. Já no versículo 2, ele diz que ele quase se desviou. Ele quase perdeu a sua fé. Por quê? Aí, versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. É o que eu exatamente estava mencionando aqui no início. O quê? Muitas das vezes você vê pessoas corruptas, pessoas ladrões, latrocínios, né? Latrocidas, sei lá como é que se diz, que prosperam nessa vida. Você vê que eles não são julgados. Aí muitas vezes entra aquela pergunta, poxa, será que vale a pena eu ser uma pessoa de bem? Será que vale a pena eu ser bom? Sabe? Então surge essa dúvida. O que o salmista está tentando responder é exatamente essa dúvida. Amém? Eu vou ler aqui um texto que é Hebreus 4:12, que está escrito assim, Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. O que esse versículo aqui está falando? Ele está falando que Deus, ele é a única pessoa que pode entrar no seu coração e tirar esse tipo de amargura que eu estou falando. Por quê? Como eu estou falando, se você olha lá para o mundo e você vê o pessoal prosperando, enquanto você que é um cristão genuíno, tenta seguir a Cristo, você vê que as coisas não dão certo para a sua vida, querendo ou não, você acaba, como posso falar, não vou dizer desviando, mas tipo, caindo, mas você acaba se entristecendo. Tanto é que esse é um pensamento do salmista, e eu também vou citar alguns dos heróis da fé, profetas, que também tiveram esse momento, quando eles passaram por essa angústia, de ver o povo do mundo progredindo, prosperando, enquanto eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo acusados, querendo que matassem eles, etc. Então, esse texto fala sobre isso. Que Deus, que a palavra de Deus é a única que pode te consolar nos dias maus. Amém? E esse tipo de tristeza que eu estou falando, não é aquela tristeza do nosso cotidiano. Como assim? Vou dar um exemplo. Suponhamos que você perca um ente querido. É certeza que você vai ficar triste, né? Isso faz parte da vida. Você vai se entristecer. Ou sei lá, você está lá trabalhando, você está precisando daquele serviço, aí chega lá teu patrão e fala assim, olha, a gente vai ter que te desligar da empresa.
Aí você contava com aquele dinheiro e você acaba saindo. Então isso acaba te entristecendo. Ou outra coisa também, sei lá, às vezes você descobre uma doença grave, tipo um câncer, ou algum tumor que você tenha, isso acaba te entristecendo. Porém, essa tristeza que ele está sentindo é uma tristeza no sentido de inveja. Tanto é que ele cita aqui, olha, no verso 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos. Quem são esses soberbos? É o povo do mundo. Enquanto eles viam eles prosperando, eles sentiam inveja. E o motivo dessa inveja foi o motivo dessa tristeza que ele sentiu. Perdão. E eu quero falar que essa tristeza que ele sentiu, ela se chama falta de fé. Como assim? Você não crê que Deus ele é absoluto, tanto no seu dia ruim quanto no seu dia bom. Tanto é que, no decorrer do texto, a gente vai ver isso. Beleza, agora eu vou explicar do versículo 4 ao 12, que ele vai falar qual era o motivo dessa inveja que ele estava sentindo. Porque, olha, no versículo 2, ele diz que ele quase caiu da fé. No versículo 3, ele diz que ele sentiu inveja, mas ele diz que ele sentiu inveja do povo ímpio, mas não explicou o porquê. Agora, no versículo 4 em diante, ele fala, eu vou ler novamente, ó, do verso 4 ao 12. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Olha uma coisa interessante aqui, ó, no versículo 6, ele diz, ó, veste-se de violência como de um adorno. Adorno é a mesma coisa de que um objeto. Vou dar um exemplo aqui, olha. Esse pedestal que o irmão Luiz fez, né? Você percebeu que ele colocou um violão? Esse violão é uma espécie de adorno. É algo que ele colocou com o intuito de deixar bonito. É que eu esqueci a palavra. Mas deixar bonito. Então, esse adorno que ele está falando é no sentido de algum objeto que ele usa para se vestir, para se deixar bonito. Nesse caso, eu estou aqui vestindo um terno, né? A minha intenção é ficar menos feio com um terno. Então, o sentido aqui dessa palavra é exatamente isso. Só que eles estavam se vestindo com o quê? Aqui o texto diz, ó, com a violência. Ou seja, olha o ponto desses homens. Esses homens do mundo. Eles estavam se vestindo com a violência. Óbvio que isso aqui é uma... Esqueci a palavra, não sei se é parábola, hipérbole. Mas é uma ilustração do quê? Que eles estavam fazendo violência, cometendo violência, sabendo o que eles estavam fazendo, e mesmo assim eles estavam prosperando. Esse é o motivo da inveja dele. Indo do versículo 7, ó. Os olhos deles estão inchados de gordura. Todo mundo sabe o que é gordura, né? Vou dar um exemplo, ó. Se você vê uma galinha... Uns dias desse mesmo, meu pai... Na verdade, não foi meu pai, foi eu. Matei uma galinha, né? Lá em casa, e a gente comeu. Só que a galinha estava com um monte de gordura, ou seja, ela estava gorda. O que deu de entender? Que fome essa galinha não estava sentindo. Então, alimentaram bem essa galinha. O sentido da gordura é isso, ó. Eles fazem isso por excesso, porque eles gostam, né? Ou seja, os olhos deles estão inchados de gordura. Essa gordura no sentido de quê? Na violência, da soberba. Eles fazem em excesso. Versículo 8. Ó. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo seu povo volta aqui e as águas do corpo cheio se espremem e dizem, como Deus sabe? Ou, há reconhecimento do Altíssimo? Desse versículo aqui, tanto esse que ele diz, há reconhecimento do Altíssimo. E quando eles falam aqui, deixa eu ver, ergue a sua boca contra os céus. Eles até mesmo chegam a blasfemar contra Deus. E mesmo assim o salmista diz que aos olhos dele, ele não vê esse povo sendo julgado. Então dando para entender, né, o ponto ao qual estou querendo chegar? Beleza. Agora, olha, eu vou ler aqui algumas coisas que eu anotei, né? Em casos como esse... Quando os homens maus prosperam, até os escolhidos de Deus, que têm uma moralidade impecável, podem cair da fé. Eu vou explicar o que é isso, né? Imoralidade impecável. É alguém que de fato era reto. Vou dar um exemplo. Se eu comparar o profeta Elias comigo, obviamente em questão de obra, e até mesmo questão da moralidade, né?
da forma como ele se comporta perante a Deus, ele é infinitamente melhor do que eu. Eu sou uma pessoa muito abaixo dele. Então, até esses homens, que eram os grandes heróis da fé, os profetas, eles tiveram momentos em que eles duvidaram da sua fé, por conta de alguma coisa que ele passou. Desse exemplo do profeta Elias, né, que eu falei, todo mundo sabe o que ele fez, né? Em um dado momento, quando, se não me engano, acho que Israel estava sendo governado pela Jezabel, uma coisa assim, Jezabel lá tinha 400 profetas de Baal, e Elias foi lá confrontar esses 400 profetas de Baal. Aí eles fizeram um acordo de que o Deus que, se não me engano, descesse fogo do céu seria o Deus verdadeiro. O que acontece? Os 400 profetas de Baal estavam lá, ficaram horas e horas tentando convencer o Deus pagão deles de descer fogo no céu e nada. Tanto é que Elias até caçoou deles. Falou assim, acho que, não sei se ele falou se ele estava viajando, estava dormindo, uma coisa assim. Aí o que acontece? Pela graça de Deus, Deus atendeu o pedido de Elias e desceu fogo do céu. Ou seja, Elias sabia que ele estava com Deus verdadeiro. Mesmo assim, depois que ele matou os 400 profetas de Baal, que ele venceu, quando ele ouviu falar o que a Jezabel falou dele, porque ela enviou uma carta para ele, dizendo que queria matar ele se entristeceu. Então ele fugiu nesse momento. Tanto é que foi a partir desse momento que ele começou a se esconder na caverna, e não queria mais pregar. Ou seja, foi o momento da recaída dele. Aquele momento que mesmo ele vendo que ele era um profeta verdadeiro, que respeitava a Deus, aceitava a Deus, fazia as coisas certas, ele viu uma pessoa ímpia confrontando ele e ele sentiu medo. Esse é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Outro exemplo também é do João Batista. Isso aqui é no Novo Testamento. O João Batista, inclusive, ele era tão, por dizer assim, aclamado, né, no seu tempo, que até os judeus daquela época pensavam que ele era o Messias. Tanto é que um dado momento, quando perguntaram isso para ele, ele falou, não, eu não sou o Messias. Só para você ver o nível desse cara. Inclusive, ele até recebeu também uma evidência, se me engano, acho que foi uma profecia, que falou bem assim para ele, que aquele sobre qual uma pomba viesse descer sobre ele seria o Messias. Quando João Batista batizou Jesus, o que acontece? A pomba desce sobre Jesus. Então, naquele momento, ele sabia que Jesus era o Messias. Ele sabia que ele estava seguindo o Cristo verdadeiro. Mesmo assim, antes de eu falar esse mesmo assim, né, que é o porém, em João 1, 29, o próprio João, ele afirma isso, olha, foi no dia seguinte, está escrito assim, João 1, 9. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a fala de João. Ele estava afirmando que Jesus era o Cristo verdadeiro. O Messias queria salvar o seu povo. Mas, em um dado momento, quando ele foi perseguido, como? Ele foi, acho que confrontado, deixa eu ver o nome do rapaz, Herodes, que ele estava adulterando com a esposa de seu irmão. João Batista, estando certo, ele confrontou e acusou o pecado desse rei. O que acontece? Ele foi preso, foi morto, decapitado. Ou seja, um homem que estava seguindo o caminho de Deus, fazendo a coisa certa. Uma pessoa ímpia foi lá e o matou. E nesse intervalo, entre a prisão e a morte dele, ele acabou recaindo. Tanto é que tem um versículo, deixa eu ver se está anotado aqui, olha, que ele pede, se não me engano, para os discípulos dele ir até Jesus, perguntar se de fato Jesus era o Messias. Aí ele diz, cadê? Aqui, Mateus 11, 6. Ele foi lá, ele pediu assim, para os discípulos dele, vai lá, pergunta se seria o Messias. Aí Jesus responde, bem-aventurado é aquele que não vê motivo de tropeço em mim. Ou seja, o que é essa recaída que eu falo? É o tropeço. Quando o salmista fala aqui que quase caiu da fé, ele quase tropeçou. Então, no momento em que João Batista estava sendo perseguido, ele teve aquele momento de dúvida. Será que realmente Cristo é o Messias? Será que eu estou morrendo pela pessoa certa? Aí Jesus vai e consola e diz isso para ele. E também Jesus fala assim, olha, veja os milagres a qual eu fiz. Então foi a partir disso que João Batista foi consolado e morreu para a glória, né? Para ir para a glória. E como eu estava falando, lembra que eu falei que João Batista, ele era um dos maiores na sua época?
Até o próprio Jesus, se não me engano, fala sobre isso. Ó, fala lá em Lucas 7:28. Digo a vocês que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Ou seja, ele não era qualquer um. E mesmo assim, em um momento que ele estava passando por uma tribulação, ele acabou tropeçando. Agora imagine eu e você, no contexto que a gente fala. Imagine, sei lá, você está precisando de um emprego. Aí perde o emprego. Você vai ter aquela tendência de murmurar. Quando você vê, sei lá, às vezes lá um colega seu que não chega no horário certo, muitas das vezes trabalha só reclamando, faz de qualquer jeito, e quando você tenta dar o seu melhor, às vezes você acaba perdendo o emprego. Então você acaba se queixando, poxa Deus, por que isso aconteceu comigo? E em qualquer outras áreas que eu estou querendo dizer. Bom, agora eu vou entrar na questão do consolo, né? Que vai começar a partir do versículo 16. 16. Do 16 em diante. Cadê aqui? Deixa eu só me encontrar aqui, gente. Ó, do versículo 16 em diante. Eu vou ler novamente e eu quero que vocês prestem atenção. Pelo menos entre o 16 e o 17. Está escrito assim, ó. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Mas até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Espera aí, eu só vou beber aqui um pouco d'água, aí eu volto a falar. Olha, vocês podem perceber que no versículo 7, ele diz que ele entrou no santuário de Deus, no templo de Deus, ou seja, ele, no momento da angústia dele, ele foi se refugiar em Deus, na palavra de Deus. E aí, então, ele foi consolado. E esse é o primeiro consolo que ele teve, pois ele soube qual era o fim desses homens. O que a Bíblia fala sobre esses homens que rejeitam a Deus, que querem Deus, que fazem para confrontar a Deus? Romanos 1 é um exemplo. Lá diz que esses homens, eles, tendo reconhecido Deus como Deus, por meio da natureza, mesmo assim o rejeitaram e continuaram pecando. O que Deus fez? Deus entregou eles a uma disposição mental reprovável para praticar o que queriam. E a consequência de Deus, a primeira consequência, é largar eles, tipo largar o freio, ao ponto deles poderem pecar à vontade. Mas qual seria a consequência? Seria o juízo final. No grande dia, quando, sei lá, ou eles morressem, ou até mesmo quando Jesus voltar, esses homens vão ser lançados no inferno. Inclusive, tem até uma analogia, eu não ia falar ela agora, que é a analogia de um barco. Um barquinho, acho que é cruzeiro, né? Aqueles embarcação que geralmente você faz viagem. Eu nunca fui em uma. Mas qual é a alusão que eu quero falar? Imagina que nesse cruzeiro tenha tudo de bom. E você está, sei lá, na beira da praia, só que você está comendo, tipo assim, ovo frito com arroz. Convenhamos, é um alimento que vai te suprir, né? Você vai se sentir saciado, porém, você não vai ser uma comida proveitosa ou gostosa de se comer. É algo que você vai comer assim, mas vai ser tipo naquele mês, assim, ou naquele final de mês que não tem nada. Agora você lá, está comendo aquela comida que é ruim. Aí você vê aquele povo lá no cruzeiro, que eles estão comendo do bom e do melhor. Lá tem um monte de coisa para eles proveitosos. Só que você sabe que lá na frente tem um iceberg e esse cruzeiro vai bater e vai afundar. Que analogia que eu quero falar sobre isso? Esses homens que estão cometendo essas atrocidades, eles estão fazendo isso aqui porque Deus deixa. Por quê? Porque daqui eles vão ser lançados para o inferno. Lá vai ser um tormento eterno. Ou seja, a única forma deles entenderem o que seria o céu para eles, ou desse caso deles aproveitarem, é aqui. Porque depois daqui vai ser tormento eterno. Então vamos supor aí que, sei lá, acho que o brasileiro, a média é 75 anos, né? Eu não sei se é tudo isso, mas vamos supor que um indivíduo desse viva 80 anos. Ele vai ter 80 anos de paraíso, fazendo o que quer, o que sua carne quer. Porém, quando ele morrer, vai ser uma eternidade toda em sofrimento. Deus julgando ele pelos seus pecados. Até porque Deus, ele é um Deus eterno. Logo, se Deus é um Deus eterno e você peca contra esse Deus, logo a sua sentença merece ser eterna. É exatamente isso. Tanto é que ele fala isso mais ou menos no finalzinho. Acho que é mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver.
Assim o meu coração azedou, como faz um sonho que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. O que ele quer dizer com isso? Imagine um sonho. Você vai lá e dorme. Um sonho é algo que, sei lá, você pode sonhar por 2, 3 horas, é algo repentino. Porém, quando você acorda, acaba. A vida desses homens aqui na Terra é isso. Para eles, esse sonho, que é algo assim, repentino, temporário, é a vida deles aqui. Porém, quando eles acordarem, é o sofrimento deles na eternidade. Então, esse é o primeiro consolo que o salmista traz. Ele sabe que ainda que esses homens que estão aqui na Terra, que eles praticam atos abomináveis, e que ainda que eles não sejam julgados pelo julgamento dos homens, de Deus eles não vão fugir. Amém? Tanto é que eu quero citar alguns exemplos aqui, mas é muito referente à Segunda Guerra, né? Há um médico que, inclusive, ele era do regime nazista. Se não me engano, o nome dele é Joseph Mengele. Ele era, inclusive, conhecido como Anjo da Morte. Por quê? Olha as atrocidades que ele cometia. Tinha mulheres que, quando estavam com o bebê, né? O bebê ele precisa se amamentar. O que ele fazia? Ele pegava esparadrapo, colocava no bico do seio da mulher para que o bebê não se amamentasse. E ele fazia isso para ele ver quanto tempo essa criança demoraria para morrer. Isso é uma tortura, né? Outro exemplo também. Ele tinha uma certa tara com crianças gêmeas. O que ele fazia? Ele dissecava, ou seja, abria, matava as crianças para ver se os órgãos eram iguais. Ele também tacava tinta em outros gêmeos. Chegava a tacar tinta nos olhos para ver se mudava a cor dos olhos. E muitas das vezes ele também acabava costurando crianças, as gêmeas também, para ver se elas ficavam vivas. Então, olha a atrocidade que esse homem cometeu, né? Só que depois lá do fim do nazismo, ele não foi julgado. Ele veio aqui para o Brasil, acho que para o interior de São Paulo, e viveu aqui até morrer. Ou seja, foi um cara que cometeu atrocidades aqui, mas não foi julgado aqui na Terra. Até mesmo, nesse mesmo contexto da Segunda Guerra, houve mais de 6.000 soldados em, acho que é Auschwitz, que eles cometeram crimes de guerra. O que é isso, crimes de guerra? Geralmente, quando dois países estão em guerra, aí vamos supor, um país A invadiu um país B e conseguiu matar todos os soldados. O que seriam esses crimes? Eles começam a matar as crianças, vê uma mulher bonita, acaba abusando dela. Então, isso é um crime de guerra. E foram mais de 6.000 soldados que cometeram esses crimes. Adivinha quantos que de fato foram julgados? Apenas 40. Ou seja, de 6.000 soldados que cometeram crimes hediondos, somente 40 foram julgados. Esses soldados, ou seja, o que é 40? Vamos pegar com a questão de probabilidade. 6.000, 10% seria 600. 1% seria 60. Eu acho que é isso, né? Não errei não, né? Ou seja, não foi nem 1% que foi julgado. Foi 0, alguma coisa que foi julgado. O restante viveu sua vida tranquilamente. Porém, de Deus, esses homens aqui não se escaparam. Deram para entender? Amém. Bom, agora indo para o tópico 4, né? Eu já falei a questão de que ele se arrepende quando ele entra no templo. Por quê? Primeiro, ele descobre qual o final desses homens ímpios. Por isso ele se arrepende. Por quê? Ele estava murmurando, ele estava se queixando, né, de Deus. Poxa, Deus, por que você permite fazer essas coisas? É como se ele estivesse brigando com Deus. Aí então ele entende que ele estava em pecado, porque ele estava com inveja e ele estava com falta de fé em Deus. Aquela fé que você crê, que independente de você passar por um momento ruim ou bom na sua vida, é Deus que está permitindo, ou seja, ele não largou o freio, ele está com você, por mais que esteja difícil. É isso que eu quero dizer. Outro exemplo aqui também, aqui, se não me engano, no nosso país mesmo. Se você pega aí nos anos 90, tinha um monte de cantor, né, famoso, artista, e a maioria desses cantores, eles não eram cristãos, ficava fumando, bebia, eram pessoas pervertidas, né, dormia com meio mundo de gente. Só que se você for ver o jeito que eles morreram, é até, como posso falar, você até sente... quando você sente dó de uma pessoa, não é a palavra dó, mas eu vou usar a palavra dó, você sente dó dessa pessoa. Vou dar alguns exemplos.
Cazuza, o cara morreu de AIDS. Se você vê no momento em que ele falou que ele estava com AIDS até o dia que ele morreu, você vê que ele praticamente começou a definhar. É como se ele começasse a virar um zumbi, né? Você vê ele se apodrecendo aos poucos. Outros caras também aqui no Brasil, ó, Renato Russo e o Wagner Belo. Esse aqui é alguns exemplos de artistas no país, que quando vocês viam eles no momento de glória, vocês olhavam assim e falavam para eles, poxa, ele faz o que ele quer e Deus não julga eles. Porém, Deus julga no tempo certo. Tanto é que tem, acho que é no finalzinho aqui do texto, olha. Deixa eu ver onde que está aqui. Que Deus fala que ele coloca essas pessoas em lugares escorregadios. Cai em desolação no momento, como faz o sonho, desprezas. Eu não vou encontrar aqui agora. Encontrei, ó, 18, versículo 18. Certamente, tu pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Tanto é que a Bíblia ela fala o quê? O salário do pecado é o quê? É a morte. Lembra quando Adão ele pecou? Qual foi a consequência do pecado? Era a morte. Então esses homens que estão pecando deliberadamente, primeiro, é Deus permitindo. Deus largou a mão do freio, fazendo o que eles quisessem fazer. E a consequência do pecado deles é a morte. Tanto é que o motivo pelo qual eles pecam tanto é porque Deus permite, porque uma hora ou outra eles vão escorregar no seu próprio pecado, vão cair. É isso que o texto está falando. Amém? Deixa eu ver aqui. Vou dar 2 exemplos aqui na Bíblia. Tem um que se não me engano, está no livro de Esther. Eu só não anotei aqui o versículo, mas o livro de Esther é bem pequenininho. Qual é a história do livro de Esther, né? Foi uma moça que foi, se não me engano, acho que escolhida, né? Ela estava entre um conjunto de meninas e ela foi escolhida para ser a futura esposa do rei. Só que ela era sobrinha de acho que era Mordecai. E o que acontece? Naquele período, tinha um general chamado, acho que é Amã, acho que é Amã o nome dele, que ele estava querendo destruir os judeus, o povo daquela época. Tanto é que ele também queria matar especificamente esse Mordecai. Ele até, esse Amã, construiu uma forca gigante para enforcar Mordecai. E o que acontece? No final lá da história, quando você lê, o texto diz que quem foi de fato enforcado nessa forca foi esse homem aqui, o Amã. Ou seja, é um motivo. Ó. Esse homem era um homem que não gostava de Deus, era alguém que confrontava Deus e até mesmo perseguia os escolhidos, mas foi morto pelo seu próprio pecado, pela sua própria cobiça. Cobiça do quê? De querer matar alguém. Ele foi morto. Outro exemplo também é a questão do rico e o Lázaro, né? Ó, se você for ver lá a questão do rico e o Lázaro, o rico, aqui na terra, ele teve o bom do melhor, nunca passou fome, teve tudo que poderia ter aqui na vida, mas quando morreu, ele foi para onde? Para o inferno, para o Hades, né? Agora, Lázaro, ele teve uma vida miserável aqui, ao ponto de quando estava nos seus últimos dias, acho que animais, cachorros, lambiam as feridas dele. Mas mesmo assim, quando ele morreu aqui, ele foi para o seio de Abraão, para o céu. Lembra daquela alusão que eu falei sobre o sonho, né? Que para esses homens que estão aqui, vamos dizer que eles vivem 70, 80 anos. São 70, 80 anos de um paraíso. Mas quando de fato eles forem condenados, vai ser uma eternidade no inferno. A gente pode sim sofrer nessa vida. Até porque se você for ver na Bíblia, vai ter vários personagens que eles foram prósperos, que Deus prosperou, mas também vai ter outros personagens que você vai ver que Deus permitiu que eles passassem por sofrimento. Um exemplo mesmo foi Lázaro aqui. Mas o que acontece? Ainda que você vive aqui na Terra, vamos dizer aí, 70, 80 anos, e seja 70, 80 anos passando por angústia, sofrimento, miséria, fome, nudez, humilhação, quando isso acabar, você vai passar uma eternidade no céu com Deus. Então, esse aqui já é o segundo consolo. O primeiro consolo é ele sabendo qual seria o julgamento desses homens. O segundo consolo é a salvação em Cristo Jesus. Por mais que nossa vida aqui nessa terra, nesse mundo terreno, seja uma vida complicada, né?
que você passa por dificuldades, saber que você é uma pessoa salva em Cristo Jesus é algo que tem que te agradar, tem que te deixar feliz. Por quê? Porque nessa terra, o único tesouro que de fato é importante é estar com Cristo, é a sua salvação, é a coisa mais que tem mais valor nessa vida, né? Tanto é que se você for ver uma pessoa rica, que não é cristão, não acredita em Deus, por mais que essa pessoa seja rica, pode ser até, sei lá, acho que o Elon Musk, que agora é o cara mais rico do mundo, né? Ou seja, pode ser um Elon Musk da vida, mas se você for uma pessoa que rejeita Deus, que não acredita em Deus, você é o homem mais miserável que pisou nessa terra. Porque o que adianta você ter tudo nesse mundo, mas passar uma eternidade no inferno? Não é? Eu não estou fazendo apologia de, tipo assim, todo rico é desviado. Não, você pode ser uma pessoa rica e aceitar Deus. Entende? Tanto é que tem, como eu falei, tem aqui exemplos na Bíblia de homens que foram ricos. Davi mesmo. Ele foi um homem rico e morreu em ditosa velhice, né? E ele teve tudo nessa vida. E foi um homem aceitado por Deus. Um homem que aceitou a Deus, que era escolhido. Mas o que é que eu estou querendo falar com essa alusão do rico? Não adianta você ter tudo nessa terra se você perder a salvação. Ou se Cristo for te julgar, né, condenar. Amém? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu já estou finalizando, tá bom, gente? Agora, só lendo aqui a partir do versículo 23 ao 26. Está escrito assim, Essas que já são as conclusões finais do salmista. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela mão direita. Guia-me com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem me deseje além de ti. Ele tá falando exatamente sobre essa questão da salvação. Por quê? Por mais que aqui, nessa terra, ele passa por angústia e tribulação, ele sabe que Cristo está com ele. Tanto é que tem um versículo aqui que eu esqueci de mencionar para vocês. Mas é um versículo que ele muda essa chave dele. Porque, olha, lembra? No início do Salmo, ele estava falando que ele estava sentindo angústia porque ele não via aqueles homens maus sendo julgados. Porém, quando ele muda essa chave, ele muda o pensamento dele. Ele fala assim, eu encontrei o consolo em Cristo, só que ele fala que ainda o corpo físico dele ainda estava passando por essa angústia. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Na verdade, pois todo, também falei. Se eu dissesse, também falarei. Que eu não vou encontrar aqui, mas tá aqui. Que eu não sei onde que está aqui. Deixa eu ver aqui, Na verdade, em vão tenho purificado meu coração, lavado minha inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado de manhã. Deixa eu perturbar-te até que entrei no santuário de Deus, então entendi, certamente tu puseste nos lugares escorregadios. Gente, eu não vou encontrar aqui o versículo em si, mas está nesses salmos, tá bom? Eu só não vou falar do jeito que ele estava, mas como é que está lá no salmo? Ele diz que ele ainda está passando pelo sofrimento que ele está passando. Ou seja, não é porque ele mudou a mentalidade dele que aquele problema deixou de existir. O problema ainda estava com ele ainda estava passando por aquele problema. Porém, ele começou a passar o problema crendo em Cristo Jesus, que ele era soberano e que iria com ele. É mais ou menos isso. Beleza, agora aqui, versículo 26. A minha carne e o meu coração desfalecem. Esse daqui, versículo 26, A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Ou seja, olha o que ele diz. A minha carne e o meu coração desfalece. Ele está falando do corpo físico. Mas ele diz, mas, o que é esse mas? Mas é o sentido de contradição. O que é uma contradição? Vou dar um exemplo aqui. Tipo, sei lá, isso aqui é uma caneta, mas, sei lá, ela não apaga. Tipo isso. É uma caneta, mas não apaga. Então, é uma contradição. Entenderam, né? Uma coisa que remete ao oposto. Então, ele fala sobre isso, A minha carne e meu coração desfalecem. Então, ele está falando, meu corpo aqui nesse mundo, ele está morrendo. Aí, ele diz, mas o quê? Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre.
Provavelmente esse coração que ele está remetendo, e que Deus é a fortaleza do seu coração, é referente à alma dele, ao espírito. É o que ele está falando. Deram para entender? Agora, já para finalizar, ó, versículo 27 e o 28, 27, ele vai falar sobre a consequência novamente dos ímpios, que Deus vai julgar esses homens, e o versículo 28, ele vai falar referente à salvação, que por mais difícil que seja a vida aqui nesse mundo terreno, Deus vai estar contigo até o último dia do teu suspiro, e não vai deixar você se perder. Ó, versículo 27, pois eis que os que se alongam em ti perecerão. Quem vai estar perecendo aqui? É os ímpios, os imorais, as pessoas que cometem pecados de forma à vontade, né? Pecam à vontade. Tu tens destruído todos aqueles que apostataram e se desviaram de ti. Versículo 28, ele vai falar a respeito dos eleitos, as pessoas que estão em Cristo. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém, irmãos? Os irmãos podem vir aqui para frente, tá bom? Agora, só para finalizar, eu quero ler aqui um versículo, se não me engano, acho que é Romanos 8, 35 ao 39. Deixa eu só achar aqui, tá bom? Aí se os irmãos também quiserem abrir, eu vou demorar um pouquinho. Acho que eu já achei. Ó, Romanos 8, 35 ao 39. Ele vai falar referente à salvação em Cristo. Olha o que ele diz. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? A nudez ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos derrubados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, irmão, independente da angústia que você passa, creia que Deus é soberano na sua vida, que Ele está contigo. Por mais que, às vezes, você pode pensar assim, poxa, mas eu passo tanta coisa ruim, né? Vou dar um exemplo, ó, na minha vida, né? Esse dia eu fiquei um pouco triste, por quê? Eu entrei de férias aqui no serviço, né? Aí o que eu pensei? Poxa, eu vou ficar 30 dias em casa, então eu vou procurar alguma coisa para fazer. Aí, como meu pai ele trabalha vendendo um lanche em construção civil, ele conhece alguns caras que trabalham lá. Aí eu perguntei para ele se ele estava precisando de algum ajudante. Aí ele conseguiu um emprego aqui temporário para mim de 30 dias aqui na Construteto. Passando a BR, acho que é Sucupira, né? Aí eu comecei a trabalhar lá. Trabalhei segunda e quarta. Eu pensei, poxa, se eu trabalhar realmente as 4 semanas, pagando 150, eu vou faturar uns 2 e pouco. Então eu estava felizão, né? Trabalhando lá que nem um condenado. Aí chegou na sexta-feira, eu chegando lá, eles falaram assim, ó, cara, a gente vai ter que dispensar porque a empresa não está mais querendo contratar pelo menos esse mês o pessoal pela diária. Aí só mês que vem. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas mês que vem eu volto a trabalhar. Aí eu fiquei angustiado no dia. Ou seja, por que eu estou falando sobre isso? Lembra que eu falei que independente da angústia ou da situação que você passar, Cristo está contigo? Portanto, ainda que eu quisesse trabalhar esse mês para arrecadar uma grana a mais, eu não consegui, é porque Deus não quis, não é? Então, por mais que eu fique triste, eu tenho que confiar em Deus, é o que eu estou falando. Então, eu agradeço pelo tempo e a disposição que os irmãos tiveram para escutar a minha pregação. Muito obrigado e